Olá, bem-vindo à Introdução à Teologia. Hoje eu vou começar citando um historiador da religião, Martin Martin. Ele diz o seguinte: que todas as teologias elas têm duas funções básicas. A primeira, uma mensagem de salvação pessoal, indicando como estar em um relacionamento correto com Deus. E a segunda, fornecer uma lente para interpretar e dar sentido ou significado à realidade do ser humano no mundo. Note, a primeira, que indica como nós estamos num relacionamento com Deus, é tão importante quanto a segunda. É como se fosse um avião com duas asas. Um indica em como estamos no relacionamento com Deus e a segunda, ela nos fornece uma visão para a vida, uma cosmovisão para interpretar a vida. Nos fornece uma maneira de vivermos e convivermos, de darmos respostas a todas as dimensões da nossa vida. Viu como que teologia é tão importante? Por isso, como é que a gente entende teologia e como é que a gente estuda teologia? Para você poder estudar teologia, você precisa pensar a teologia sobre 4 pontos fundamentais para você poder saber do que estamos falando quando estamos estudando algum aspecto da teologia. Vamos definir teologia. Theos, elogia, o estudo da divindade, é o estudo sobre a divindade, ou no nosso caso da teologia cristã, ela é um discurso sobre Deus, o que se entende sobre Deus. É o que nós cristãos entendemos sobre Deus. Mas a teologia é a primeira das disciplinas humanas. Para você poder entender teologia, esses 4 pontos da teologia que a gente vai conversar, você precisa imaginar um bolo de casamento. Sabe aquele bolo de casamento com todas essas divisões que ele apresenta? Então, esse bolo de casamento que está aqui, ele tem essas divisões. A primeira fatia, fatia maior, essa primeira fatia aqui de baixo, nós vamos chamar ela de teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é o seguinte, é um método de estudar teologia. Teologia bíblica é estudar livro por livro. Mas estudar livro por livro com alguns diferenciais. Por exemplo, quando pega o livro de Gênesis, você vai estudar o que o autor está escrevendo, qual que é a realidade primeira, o que aquele texto significou para os primeiros ouvintes, para aquelas primeiras pessoas, qual que é o contexto geográfico, o contexto histórico, o que o livro de Gênesis fala sobre pecado, o que o livro de Gênesis fala sobre o homem, o que o livro de Gênesis fala sobre Deus. Você estuda somente aquele livro e extrai dele, faz a exegese dele, de tudo, usa os princípios de hermenêutica, da exegese, que a gente vai ter uma disciplina só sobre isso, e extrai dele tudo que aquele livro está falando sobre os diversos temas e o que esses temas que ele tratou significavam lá para aquela primeira época. Essa é a primeira fatia do bolo. A segunda fatia do bolo nós chamamos de teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Se na teologia bíblica a gente via livro por livro, agora que os teólogos estudaram livro por livro e conseguiram criar um panorama geral, agora você vai estudar na teologia sistemática, vai estudar a revelação completa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se lá em Gênesis eu estudei sobre Deus, estudei em Êxodo sobre Deus, estudei em Levítico sobre Deus, estudei livro por livro sobre Deus, agora eu posso criar uma teologia sistemática sobre o que a Bíblia como um todo fala sobre Deus, a doutrina de Deus. E aí a gente gera isso, a doutrina de Deus. O que a Bíblia fala sobre Deus? Está aqui, teologia sistemática, algo completo, teologia sistemática, algo completo acerca de Deus. Ou a gente vai pegar outro tema, né? Eu estou sugerindo isso como um exemplo para você poder entender teologia sistemática, ok? Que é o foco da sua apostila. Não sei se você notou, mas nós escolhemos teologia sistemática para colocar aí na sua apostila. Por quê? Porque teologia sistemática
já é um geral, já é um panorama geral sobre aquele assunto específico. A doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina da Trindade, entendeu? Então ele já é um panorama geral, já é teologia sistemática, é isso que tem na sua apostila. Em terceiro lugar, quando nós vamos olhar para a teologia, um terceiro ponto, quando estamos falando de teologia, gente também pode estar falando, nós podemos estar falando também de teologia histórica. O que é teologia histórica? É o pensamento teológico daquela época. Por exemplo, a teologia patrística. O que é que os pais da igreja pensavam sobre determinados assuntos. E aí a gente vai ler e tem muito material dos pais da igreja, muito material dos pais da igreja defendendo o evangelho, mostrando pontos importantes, fazendo apologia. Então é importantíssimo. Nós podemos estudar teologia histórica, nós estamos falando de teologia histórica, a partir da teologia patrística, a partir da teologia medieval. Não tem aí na tua apostila escolástica? O que é isso? A escolástica que tem aí na sua apostila faz parte da teologia histórica, é uma teologia medieval, que tudo isso não precisa se preocupar agora, não vai cair na prova, porque a gente vai cobrar de você teologia sistemática, como você já percebeu aí na sua apostila. Agora, respondendo a questão da escolástica que tem na sua apostila, ela está dentro da teologia histórica. Por quê? Porque está pensando teologia a partir de um momento na história onde a filosofia está muito forte, e é a teologia escolástica que vai fazer com que surja as universidades. O fato que eu quero que você grave é que, assim, teologia histórica pode ser estudada, por exemplo, a partir do ponto de vista de alguém dentro da história. Por exemplo, nós falando de um período da história, teologia patrística, teologia medieval, teologia reformada. Quando você chega em teologia reformada, você pode estudar, por exemplo, os pontos de vista. O ponto de vista do Lutero, o ponto de vista do Calvino, o ponto de vista do Armínio. E aí você vai gerando calvinismo, arminianismo, luteranismo, entendeu? Então aí você vai gerando pontos de vista. No nosso momento histórico, por exemplo, nós podemos estudar teologia a partir do ponto de vista do pentecostal clássico, que surge ali em 1910 com a Assembleia de Deus. Então a gente pode estudar o pentecostalismo clássico, como ele é chamado, mas nós também podemos estudar os neopentecostais. Os neopentecostais, por exemplo, são igrejas como a Deus e Amor, que mantém a questão do Pentecoste, mantém a questão, mantém algumas referências dentro do pentecostalismo clássico, mas já é um outro movimento, você já percebe que ele modificou. E você pode estudar o pós-pentecostalismo. Você pode estudar o pós-pentecostalismo. O que é o pós-pentecostalismo? São as igrejas que vêm, por exemplo, como Soares, Universal, Mundial do Poder de Deus, Plenitude. Então são igrejas pós-pentecostais, igrejas que já não mantêm mais os padrões do pentecostalismo clássico, falando da nossa geração. Então são pontos de vista diferentes. Por exemplo, teologia da libertação. Teologia da libertação é um outro ponto de vista, é um ponto de vista católico, mas também que surge em um momento histórico. Teologia da missão integral. Estamos falando de teologia histórica, entendeu? Então tudo isso é teologia histórica. Por último, nós podemos chamar a teologia prática. O que é a teologia prática? Teologia prática é a praxis da nossa fé. Teologia prática é qual a importância da teologia para o contexto atual em que nós estamos. Como que você pode praticar a sua teologia? Você não pode ficar só na teoria. Então, como é que você pode ter a ortopraxia? O que é a ortopraxia? É a prática da doutrina correta. Porque em teologia sistemática você tem ortodoxia.
Ortodoxia é a doutrina correta. Em teologia prática nós temos ortopraxia, a prática da fé refletida. Qual que é a importância da teologia para esse momento? Como que a teologia sua interfere na sua comunidade local? Como que a sua teologia interfere no seu ambiente de trabalho? Como que a sua teologia interfere? A teologia prática é a cosmovisão de vida que você pratica. É a maneira, a lente que você usa para interpretar o mundo. Então a gente viu teologia bíblica, a gente viu teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. A gente também viu que a teologia tem duas funções. Uma é indicando como que nós estamos no relacionamento com Deus, e a outra é fornecendo uma lente para a interpretação do mundo, ok? E por isso, portanto, também a gente viu que a teologia é a mãe de todas as outras disciplinas. Muito bem, e agora a gente vai pegar alguns desses temas de teologia sistemática da sua apostila, já que não dá para tratar de todos eles, porque fica muito longo a nossa aula, e vamos conversar com você sobre alguns deles para você poder estar mais preparado para a sua prova. Vamos lá? E o nosso primeiro tema vai ser Trindade, porque a gente precisa falar sobre a Trindade, sobre quem é Deus, né? Quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. São três pessoas. Quem são as pessoas da Trindade? Trindade é um termo que foi criado, será, pela igreja cristã, mas que não existe na Bíblia? Será que é isso? O que é Trindade? Será que a Bíblia mostra a Trindade? Como que a gente lida com isso e como que a gente explica esse negócio de Trindade? Será que tem como a gente compreender? Vamos lá então? Então a primeira coisa que você precisa aprender, antes da gente chegar lá no termo Trindade, você precisa olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. Ela é uma revelação progressiva. Hoje nós temos a Bíblia completa, mas nem sempre foi assim. Então, como que a Bíblia começa mostrando a Deus? Bom, a Bíblia começa mostrando Deus como Criador, mas há uma passagem em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui nós estamos no começo da revelação. E pense que nós estamos aí numa distância aí, nós hoje, de mais de 3.000 anos. Ali em Jesus já 2.000 anos de diferença, mas nesse contexto aqui, Deus está falando assim, ó, é um único Deus, um único Deus. Qual é a maior contribuição do povo judeu para o mundo? Qual que é, assim, a maior contribuição que eles trouxeram para nós? O conceito de que Deus é um só. Esse é o maior conceito judeu, esse é o maior conceito, a maior contribuição dos judeus para a humanidade, é que Deus é um único Deus. Esse é o conceito de que existe um único Deus. Não é só um conceito do Velho Testamento, é um conceito também do Novo Testamento. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, vamos ler? Diz assim, ó: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Não é só um conceito do Velho Testamento, é um conceito do Novo Testamento também. Então, tanto no Velho quanto no Novo, a Bíblia apresenta um único Deus. Ele é um só Deus. Muito bem. Perceba que Deus levou 2.000 anos para construir na ideia dessas pessoas, né? E quando Deus chama o pai Abraão, que Abraão ele é ali o início do povo judeu, tem uma história muito interessante. Quando Abraão coloca Isaac para o sacrifício, em outras palavras, Deus está mostrando para nós que quem deve morrer é a humanidade. Porque o homem é a humanidade. A palavra homos, humanidade, humos, ela é homem. Adão significa homos, Adão,
terra, homem, humanidade. Então, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Abraão coloca Isaac para o sacrifício. Quando ele vai sacrificar Isaac, vai sacrificar a humanidade representada em Isaac, o anjo segura sua mão, não permite, e em troca eles colocam um cordeirinho. Essa história fica por 2000 anos martelando na ideia daquelas pessoas, martelando na ideia para nós, dizendo para nós durante 2000 anos o sacrifício do cordeiro que não tem culpa. Ele vai sacrificando o cordeiro, substitui Isaac, substitui Adão, substitui Isaac, e aí o cordeirinho vai sendo morto, até que um dia Jesus aparece lá no Rio Jordão, e quando todo mundo está sendo batizado, ele chega. Quando ele chega, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Olha, gente, esse cordeiro que vocês ficaram durante todo o ano matando em sacrifício para perdão dos pecados, esse cordeiro que é inocente, sem mancha, sem mácula, ele que é o inocente que sofre, o inocente que morre, ele é o Cordeiro de Deus, gente. Só que esse cordeiro é diferente, porque vocês não vão ficar sacrificando anualmente nos sacrifícios, não. Esse cordeiro, ele tira o pecado do mundo. E a revelação é progressiva. Jesus chega como Cordeiro de Deus. Não só chega como Cordeiro de Deus. Quando Jesus sai do batismo, ali fica evidente o Pai, o Filho e o Espírito Santo naquela passagem. Já mostra as 3 pessoas da Trindade. Mas tudo bem, até aí tranquilo. Vamos continuar. Mas a revelação é progressiva, é disso que nós estamos falando. E a revelação progressiva de Deus nos mostra agora em Jesus que Jesus também é Deus. E aí, quando Jesus se coloca, se posiciona como Deus, lá em Mateus 12, 31, vamos ler Mateus 12, 31. Jesus diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha só a importância do Espírito Santo. Você pode blasfemar contra Deus e contra o Filho, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, é um pecado imperdoável. Olha a altura que está o Espírito Santo. Você começa a ter a percepção assim: o Espírito Santo também é Deus. Jesus se apresenta como Deus. Não é só o Novo Testamento que apresenta Jesus como Deus. O Velho Testamento também apresenta Jesus como Deus. Vamos ler Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha uma profecia acerca de o Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo estava sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha, gente, lá em Filipenses 2 e 5, será que o Filho é Deus? Vamos ver, Filipenses 2 e 5, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, esse humilhou-se, quer dizer assim, ele era Deus, ele estava aqui, mas ele não teve assim a pretensão, o orgulho: eu sou Deus, eu não vou descer, não vou conversar com eles, não vou ficar à altura deles. Ele abriu mão do que ele estava tendo no céu para vir em forma humana e viver essa vida pequenina nossa dos mortais. Isso não cabe dentro da concepção humana, isso não é obra humana, isso não é pensamento humano. A Trindade, o sacrifício de Jesus, esse Deus que abre mão
do que ele tem no céu para vir aqui, se humilhar em forma humana, para tentar resgatar esse homem que está independente, que declarou a independência dele, é algo que não cabe dentro da concepção humana. Nenhuma mente humana seria capaz de criar uma teologia dessa, porque ela não faz sentido para nós que pensamos assim em Deus só como onipotente, onipresente, onisciente. Nós pensamos em Deus só nesses termos gigantescos, e esse Deus que apresenta para nós, ele é diferente, ele está resgatando o homem, ele está atrás do homem, ele está buscando um relacionamento com o homem. Isso é incrível. Ele é Deus, e aqui a palavra igual a Deus quer dizer assim, ó, da mesma natureza. Igual quer dizer mais ou menos assim, ó, a água ela é apresentada para nós em estado líquido, em estado gasoso, em estado sólido quando está congelada. Mas em todos esses estados, seja líquido, sólido ou gasoso, ela não deixa de ser água. É isso que ela está dizendo aqui, ó, igual a Deus, era da mesma natureza de Deus. Não era assim, parecido com Deus. Como há uma corrente de pensamento que começou logo lá no começo da igreja, a gente vai ver daqui a pouco, eles achavam que Jesus assim era quase Deus, mas não era Deus. Era tipo um mega anjo, um anjo bombadão assim, um tipo de anjo assim, quase Deus, mas não era Deus. Mas também se não era um anjinho, era um cara, uma criatura assim. Eles achavam que Jesus era uma criatura. E por causa disso que vai ter o primeiro concílio da igreja. Justamente por causa dessa corrente de pensamento que estava tentando entrar dentro da igreja, e aí os pais da igreja precisavam se posicionar, precisavam dizer assim, não, tá estranho esse negócio. Como assim o irmão veio pregar aqui na minha igreja e está dizendo um negócio, mas a Bíblia está dizendo outro. Mas e o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é Deus? Vamos correr, vamos ler Atos capítulo 5, versículo 34. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade. O que está acontecendo aqui? Jerusalém está em festa. Está acabando a festa de Pentecostes. O Espírito Santo desceu. Tem uma multidão de todas as partes do mundo todo lá em Jerusalém. E eles estão fora da cidade. Eles estão ali com tendas. Eles vinham de todas as partes do mundo. E faziam tendas ao redor da cidade. E ficavam ali hospedados durante os dias da festa da Páscoa e durante o dia das festas de Pentecostes. Só que aconteceu um fenômeno que até então não tinha acontecido. Jesus tinha ressuscitado, o Espírito Santo desceu, veio morar dentro com os homens, e há um rebuliço, há um negócio assim fantástico acontecendo ali. 3.000 pessoas se convertem só na primeira pregação de Pedro. Então essas pessoas que vieram do mundo inteiro, estão lá sendo atendidas, elas já agora precisam comer. Está acabando a comida, só que elas não querem ir embora, elas querem saber mais sobre Jesus. Aí a comunidade cristã, daquelas pessoas que já estavam, já tinham entendido, já seguiam a Cristo, falaram assim, não, vocês não vão embora, então fica aqui para ouvir o evangelho com a gente, para discutir. E nós vamos dar um jeito de comida para vocês. Só que nós estamos falando de multidões de pessoas. Então o que esses irmãos começam a fazer? Começam a vender as propriedades, começam a tirar as coisas, tirar dinheiro daqui, começam a dar comida. E aí tem um irmão que é o Barnabé, lá no versículo 4 e 36, que ele vende toda uma propriedade e deposita aos pés dos apóstolos. Aí o Ananias deu uma olhada assim e falou assim, eu também quero essa moral aí. Também quero manter uma moral aí na igreja, vou vender minhas propriedades também, para ver se acontece, para ver o que acontece comigo dentro dessa comunidade cristã. Vendeu a propriedade dele, pegou uma parte do dinheiro, aí, como quem não quer nada, levou para o apóstolo, para a igreja, e falou assim, o negócio é o seguinte, eu tinha ali um triplex e vendi tudo, vendi meu triplex. Estou dando todo o dinheiro aqui para a igreja, porque eu sou um cristão assim, olha, exemplar, sou um cristão assim que, olha, íntegro, sou um cristão assim,
fora de série. Olha, sou uma boa pessoa, honesta, sou uma pessoa assim incrível. Estou trazendo tudo aqui porque eu também quero ajudar os irmãos para a glória de Deus. É tudo que eu faço é para a glória de Deus. Olha, estou trazendo dinheiro aqui, tá, Pedro? Quando Pedro recebeu o dinheiro, ou não, né? Não recebeu nesse caso. Estou trazendo dinheiro aqui. Quando Pedro viu aquilo que ele estava deixando o dinheiro, Pedro falou assim, pode parar. Eu falei, mas por que parar? O Espírito Santo já tinha falado com Pedro, né? Aí o Pedro vai responder para ele no versículo 3, 5 e 3, diz assim, ó, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse para o Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade, guardando-a. Guardando o dinheiro, não era teu? Não ficava para ti? Vendida, não estava em teu poder? Não era teu? Em outras palavras, isso aí não é teu, Ananias. Se você vendeu o dinheiro, não é teu. Se você ficasse com o dinheiro, era teu. Era tudo teu. Não precisava você dar para nós. Em outras palavras, nós não estamos pedindo nada para você. É teu. Você quer vender? É teu. Agora, por que planejou no teu coração mentir? Não aos homens, não para essa comunidade. Você mentiu para Deus. Porque quem chegou aqui na nossa comunidade agora e que está fazendo todo esse movimento é o Espírito Santo, Ananias. Não vamos entrar no mérito dessa história. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo é Deus. Fez sentido. Agora a gente podia chegar para Deus e falar assim, então Jesus é Deus porque falou lá em Isaías, o Espírito Santo é Deus e o Senhor é Deus. Agora eu entendi uma coisa, entendi porque, por exemplo, quando Deus falou lá em Gênesis 2:24, vamos lá, diz o seguinte, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. O que isso quer dizer? Uma só carne, a palavra utilizada aqui é assim, ó, errat, uma. Os judeus tinham duas palavras para falar errat e iahi. Iahi é isolado, único, isolado. Errat é único, composto. É a união de mais de uma coisa que forma um único plural. É uma unidade composta. Quando a Bíblia diz assim, ó, vocês serão uma só carne, está falando assim, ó, é dois, mas é um. Por que eu li esse versículo? Porque essa palavra uma só carne é errar. É a mesma palavra usada em Deuteronômio, que nós lemos lá, primeiro versículo, capítulo de número Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Ouve a Israel, o Senhor é o único, errat, unidade composta. Unidade composta. Único Deus. Fala assim, agora eu entendi, Jesus. Agora que Jesus se revelou no Novo Testamento e revelou o Espírito Santo e enviou o Espírito Santo e eu, aqui, cristão, posso ler a Bíblia toda, agora eu entendi, Jesus. Era isso que o Senhor estava querendo dizer. Por isso que quando o Senhor foi fazer o homem, tu olhou para alguém, sabe Deus para quem até então eu não tinha entendido, e disse assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Entendi, Jesus, entendi. Por isso que o Senhor falou lá em Gênesis, na Torre de Babel, falou assim, ó, desçamos, vamos, olha só, vamos, desçamos e confundamos. Vamos ler lá, vamos ler aqui. Vamos ler Gênesis 11. Vamos ler Gênesis 11, 7. Agora entendi, Jesus, entendi. Entendi, por isso que o Senhor falou lá da Torre de Babel, em Gênesis 11, 7, dizendo assim, ó, vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não se entendam mais um ao outro. Gente,
convenhamos, quando Deus está falando assim, ó, vinde, desçamos, olha, ele não pode estar falando assim, ó, ele tem que estar falando para amar para alguém, para mais de uma pessoa, desçamos. Se fosse uma pessoa só, Deus ia dizer assim, ó, ali, vamos descer e confundir a língua dos homens, vamos descer e confundir a língua dos homens. Mas não, ele está falando assim, ó, vinde, desçamos, confundamos. Tem, olha, pelo menos mais 2 pessoas tinham lá. Pelo menos mais 2 pessoas. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A Trindade, ela é um mistério, porque ela não cabe, não faz sentido dentro da nossa perspectiva humana. Mas você não precisa ser muito inteligente para compreender, lendo esses versículos ou lendo os contextos da Bíblia, para ver a Trindade por várias partes da Bíblia. E claramente no Novo Testamento, assim, de uma maneira absurda. Só que no começo da igreja, um homem chamado Ário, irmão Ário, teve uma brilhante ideia. Começou a dizer que Jesus não era Deus. Só que aí ele começou a dizer que Jesus não era Deus. E começou a dizer assim, ó, veja bem, ele mesmo chama ele de filho. Ó, o pai está aqui, o filho está aqui. Não é assim? Na nossa percepção humana, nós aqui, ó, eu sou pai, o filho me obedece, o filho me respeita, então o filho está abaixo do pai. E o Espírito Santo é só uma força, é só a força ativa de Deus, é só a força de Deus, não tem assim personalidade. Ah, mas e os versículos que dizem que o Espírito Santo tem personalidade? Fala, não, isso é antibíblico, esses livros que tem o Espírito Santo, nós vamos tirar da Bíblia. Essa foi a proposta do Ário. O cânon do Ário ia ser diferente do cânon que nós temos. E a igreja, claro, os pais da igreja vão se posicionar contra, literalmente brigar. A maioria das igrejas vão brigar para defender a sua posição, para não deixar isso crescer, porque era uma doutrina que ia contrária às Escrituras. E por isso a igreja criou, os pais da igreja criaram o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio, ele não surge para criar a palavra Trindade. Pelo contrário, por causa da Trindade surge o Concílio de Nicéia, mas até então ninguém tinha usado essa palavra Trindade para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas é bem verdade também que a Bíblia apresenta essas 3 pessoas. Elas têm emoções, elas têm decisões, elas tomam decisões, elas pensam, elas sentem e elas apresentam como um único Deus. Por isso que a Bíblia diz assim lá em Mateus 11, 28, ou 28, desculpa, aqui 11, 28, os 28 e 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, no singular, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, Paulo vai falar também em 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Para Paulo era muito claro isso também. Então, meus queridos, louvo a Deus pela revelação progressiva de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Porque se com a Escritura Sagrada você acha difícil compreender, imagina assim. A Bíblia é a revelação progressiva de Deus, ela nos deixa mais clara a revelação de Deus, mas você pode encontrar a revelação da Trindade em diversos lugares na natureza. Por exemplo, Deus se revela claramente através das coisas criadas, é o que a Bíblia fala em Salmos, é o que a Bíblia fala em Romanos. Nós também podemos entender o seguinte: o poder, a pessoa de Deus, a natureza de Deus se revela na natureza, porque a natureza ela é matéria e energia. A natureza é composta por matéria e energia. Essa natureza composta por matéria e energia, ela segue leis naturais.
entre aspas, porque matéria e energia cria todas as coisas, mas matéria e energia seguem leis, é impressionante. Quem é que criou essas leis? Ou vamos esquecer a criação por um momento, da onde que surge? Qual a origem das leis da natureza, a lei da gravidade, as leis da termodinâmica? Quais a origem dessas leis? A Trindade está claramente revelada porque essas leis elas são eternas. Elas são imutáveis, elas não mudam. Não importa o quanto você mude, essas leis não mudam. Não é importante pensar isso? Agora, pense comigo, por exemplo, a questão do tempo. O professor Dalton, ele faz uma analogia incrível, porque ele diz assim, pense no tempo. O tempo é 3 em 1. Ele é presente, passado e futuro. 3 em 1. Olha a trindade aí. Qual que é a menor partícula que existe? O átomo. O átomo é prótons, nêutrons e elétrons. Também são três divisões que formam o átomo, que também é 3 divisões. É 3 em 1 o tempo todo, meu. Você está ligado? Você está entendendo? Os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. 3 em 1 também. O funcionamento de uma célula. A base do funcionamento de uma célula, as proteínas, o RNA e o DNA. Essas são a base de todas as células. Vamos estudar música. Quando você vai estudar música, por exemplo, o que você estuda em música? Harmonia, ritmo e melodia. O que você estuda no espaço? Altura, largura e profundidade. 3 em 1 também. Queridos, a doutrina da Trindade, ela nos diferencia de todas as outras religiões. Todas as outras. E eu vou mais longe para a gente poder terminar. Justamente por causa da doutrina da Trindade, dessa comunhão eterna entre essas 3 pessoas, é que nós podemos dizer que Deus é amor. Porque só alguém que convive em comunhão eterna pode amar de maneira eterna como Deus nos ama. O amor de Deus só faz sentido por causa da Trindade. Esse amor mútuo das 3 pessoas, que são um só Deus. E eu poderia fazer um gráfico, desenhar aquele triângulo para você, mas nenhuma dessas analogias que fazemos da Trindade consegue de fato explicar a Trindade. É um mistério, mas é um fato que nós precisamos lidar com isso. Deus nos abençoe nessa unidade. Vamos para mais, que ainda